Graça e paz, irmãos. Eu sei que está muito difícil esse distanciamento entre nós, mas como o nosso pastor João falou, que as portas da igreja podem estar fechadas no momento, mas o céu está aberto para nós. Então que você possa se reunir com a sua família neste momento, aonde você estiver no seu trabalho, que você venha desativar todas as notificações e que você venha se concentrar agora neste culto. Logo após esse louvor haverá uma palavra maravilhosa, então que você já venha preparar o seu coração, amém? Queridos irmãos, eu quero cumprimentar vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem vos fala aqui é o presbítero Marcelo, da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Mauá, a qual é presidida pelo meu amado pastor João Olímpio de Araújo. Quero também aqui aproveitar e mandar os parabéns ao meu pastor, por mais um ano de vida que ele completa. Já são 70 anos de idade, um servo do Senhor, um homem abençoado. Pastor, que Deus abençoe a sua vida, amém? Bem, queridos, mais uma vez nesta noite,
Eu estou aqui para compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. Como eu sempre costumo dizer na nossa igreja, quando temos a oportunidade de ministrar algo da parte do Senhor, é uma responsabilidade muito grande. Quero dizer para os irmãos que mesmo aqui no meu lar, gravando este vídeo, eu posso sentir o peso da responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. Não muda a situação pelo fato de estarmos aqui em nosso lar, queridos irmãos, porque a responsabilidade é grande e sabemos que o Senhor tem algo a transmitir através das nossas vidas, amém? Eu quero compartilhar de um texto bíblico com os irmãos, de um estudo que eu li nesta semana que chamou a minha atenção, um estudo bíblico que eu recebi, a qual eu li, me alimentei desse estudo, desta palavra, e nesta noite eu queria compartilhar com os irmãos. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo número 8. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo de número 27, amém? Mateus, capítulo 8, 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos, o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tremenda essa passagem, não é, irmãos? Uma passagem bastante conhecida pela igreja. Sabemos que o mundo ele jaz no maligno. As dificuldades, as lutas, as situações que não temos controle, muitas das vezes podem nos tirar a paz. Muitas das vezes podem fazer com que vivemos uma tempestade em nossas vidas. No versículo de número 24, nos diz o seguinte: De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Queridos, tempestade, meus irmãos, podemos interpretar como as situações que não temos controle. A tempestade podemos interpretar, queridos, como uma situação que começa a passar por nossas vidas, que nos tira a paz. A tempestade é algo que acontece ao nosso redor, que faz com que nós perdemos o nosso foco, nos distraímos e até mesmo, se não tomarmos muito cuidado, podemos até sair da presença do Senhor. As tempestades nas nossas vidas, meus queridos irmãos, é algo perigoso. São situações, momentos que se fazem contrários ao curso que a nossa vida deve tomar, que é um caminho de paz e luz através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As tempestades, meus queridos irmãos, podem causar um dano tremendo nas nossas vidas, na nossa família, no nosso convívio social e até mesmo nos levar à morte. As tempestades, muitas das vezes, nós não temos controle sobre ela, queridos. As águas inundaram o barco. Quando as águas inundam o barco, meus queridos irmãos, eu logo entendo que a gente não tem mais controle. A gente não tem mais como controlar a situação. Está tudo afundando. Está tudo indo por água abaixo.
Uma vez que o seu barco e o meu barco começam a se inundar, nós entramos num processo de falência espiritual. Nós entramos num processo onde tudo está em declínio. As águas inundaram, não tem mais controle, não conseguimos controlar mais as rédeas das nossas vidas. Não temos mais o controle da situação e somente resta-nos esperar para que o barco se afunde por completo. Com base nesta palavra, queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar algo da parte do Senhor que eu anotei aqui no meu caderninho. Queridos, escolher a fé em vez do medo. Mateus 8, 27, a parte B, que nos diz o seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Com base nessa palavra, queridos irmãos, eu quero compartilhar de você de 3 verdades encorajadoras para se lembrar quando a vida está difícil. 3 pontos importantes que nós precisamos nos lembrar quando o nosso barco ele está afundando. 3 lembranças importantes que devem vir à nossa memória todas as vezes que sentimos que não temos mais controle da situação. A primeira lembrança que devemos ter, meus queridos irmãos, e que nesta noite eu queria compartilhar com você: Deus tem poder sobre qualquer tempestade, meu querido. É verdade. Deus, ele tem poder sobre qualquer tempestade. Se o vento e as ondas não preocuparam Jesus, então eles não deviam amedrontar você. Você pode não ser capaz de mudar a própria situação, mas pode escolher confiar fielmente em Deus no meio dela. Olha que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Confiar em Deus é o primeiro ponto importante que devemos lembrar quando o nosso barco está afundando. Confiar em Deus, meus queridos irmãos, é algo maravilhoso que move o sobrenatural em seu favor. Confiar em Deus, meus queridos irmãos, é aquilo que Ele espera de nós como criaturas quando nos deparamos com uma situação contrária em nossa vida. Confiar em Deus, meus queridos irmãos, é apenas para aqueles que têm uma intimidade completa com o Senhor. Confiar em Deus é algo lindo, é algo tremendo. Somente quem confia em Deus pode vencer as tempestades e as dificuldades desta vida. Segunda lembrança que eu quero compartilhar com você, que você deve se lembrar quando a situação da sua vida está contrária. Fixar os olhos em Jesus o leva à paz. Fixar os olhos somente em Jesus, meus queridos irmãos, é uma coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, meus irmãos. Fixar os olhos no Mestre, naquele que tem controle sobre toda a situação, é coisa maravilhosa. Você está olhando para o tamanho da tempestade ou inclinando-se para aquele que pode acalmá-la? É apenas focando em Jesus que você sabe o fim de tudo, que você consegue atravessar qualquer situação. Somente fixando os olhos em Deus, meus queridos irmãos, aquele que sabe o fim de todas as coisas, é que você pode atravessar por qualquer situação na sua vida. Somente fixando os olhos em Deus, meus amados, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora em que não tivermos mais controle sobre a situação que está acontecendo ao nosso derredor, é que nós podemos atravessar a tempestade. Fixando os olhos em Deus, meus queridos irmãos, nós encontramos força para vencer as lutas. Fixando os olhos em Deus, meus queridos irmãos, nós não temos mais aquilo que nos tira a atenção. Quando fixamos os olhos no Senhor, nós não olhamos para o que está acontecendo ao nosso lado. O barco pode estar afundando, as ondas podem estar do tamanho que for,
a água pode estar entrando no seu barco, o seu barco pode estar querendo afundar. Mas se você estiver com os olhos fixos em Deus, que sabe o fim de todas as coisas, nós encontraremos a vitória, a bonança, a calmaria para a tempestade que está ao nosso derredor. Fixar os olhos em Deus, meus queridos irmãos, é a forma que encontramos para não nos distrairmos e não tirarmos o foco daquilo que nos leva à paz. A terceira lembrança, meus queridos irmãos, que eu vejo neste texto, que nos faz vencer as lutas, as dificuldades e as tempestades, é que Jesus, ele sempre está no seu barco. Não se preocupe, meu querido irmão. Não fique abatido. Não pense que não tem mais solução. Não ache que é porque a situação está contrária, que as águas estão entrando no seu barco, que você não vai conseguir alcançar aquilo que lhe é preparado. Jesus, ele sempre está no seu barco. Aleluia! É fácil focar os seus medos quando você não consegue controlar o seu futuro. E ele está sempre ao seu lado. Além disso, ele chama você para viver pela fé e não pelo que você vê. Queridos, quando a situação está contrária, quando a tempestade se levantou contra o seu barco, quando você não tem mais controle da situação e as águas estão inundando o seu barco, fazendo com que você venha a naufragar, é o momento em que Deus quer que você viva pela fé. Viver pela fé, meus queridos irmãos, é depender do Senhor. Viver pela fé, meus queridos irmãos, é algo sobrenatural que somente aquele que tem uma ligação com Deus pode fazer. Viver pela fé, meus queridos irmãos, é saber que a situação pode estar contrária da maneira que for, mas você vai se encontrar firme e salvo. Não comece a viver pelo que você vê, porque a partir do momento que você viver pelo que você vê, o seu foco não será mais Deus. Você vai se distrair pelas situações da vida. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos depender da nossa fé em Cristo Jesus, aquele que morreu naquela cruz para nos trazer a salvação. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que achamos que está tudo perdido, momentos em que a economia do país, meus queridos irmãos, não tem futuro, não sabemos o que pode se acontecer. Vivemos momentos em que tudo está oculto, mas temos a fé, a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Como eu disse no vídeo anterior, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Viver pela fé, meus queridos irmãos, é você mostrar que você é totalmente dependente de Deus. E é Ele quem vai trazer o sustento e o conforto para a sua e para a minha vida. Por isso, meus queridos irmãos, eu quero lembrar a você que Deus tem poder sobre qualquer tempestade, que devemos fixar os nossos olhos em Jesus, que nos leva à paz, e que Jesus, Ele está sempre no seu barco. Queridos, Deus tem grandes coisas para você e para mim. Basta mostrarmos que somos totalmente dependentes do Senhor. Queridos, a situação pode parecer contrária. A tempestade pode ter invadido o seu barco. As águas podem estar tentando naufragar, matar os teus sonhos, matar os seus projetos, as suas expectativas. Mas saiba que Jesus está no seu barco. Quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você para sempre. Amém. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero nesta noite abençoar a tua igreja, Senhor Jesus. Eu quero nesta noite, Pai, profetizar sobre a tua igreja, sobre toda a nação brasileira, Senhor, a paz, uma paz que excede todo o coração. Senhor, que o Senhor venha nos guardar neste momento de dificuldade, que o Senhor possa preparar o caminho, Senhor, para que tudo isso passe. E nós confiamos que o Senhor está conosco e que nada irá nos atingir. E que em breve, se assim o Senhor não vier buscar a tua igreja, estaremos todos juntos, louvando, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.